Estamos de volta para o terceiro bloco de frente com o neurologista Ricardo Nitrini. Nitrini, terminei o bloco falando se essa doença, perguntando se a doença era cara e se os planos de saúde aceitam tratar a doença. Se existem unidades de tratamento público dessa doença. Existem sim. Nesse sentido, Estou falando do Alzheimer. Do Alzheimer. É. Nesse sentido, o Brasil permite que as pessoas sejam realizados exames complementares, os exames necessários para o diagnóstico e há tratamento. As principais drogas que são usadas atualmente para o tratamento são liberadas na rede pública. Então, as pessoas conseguem, existe um pouco de dificuldade para consegui-las, mas a maioria dos pacientes conseguem, a maioria consegue essa medicação e é medicada. Existem dois grandes grupos de remédios que são utilizados. Um chama-se, o nome é técnico, o nome chama inibidores da acetilcolinesterase, esses são liberados pelo governo. E o outro é uma outra medicação chamada memantina, que está em processo para vir a ser liberada para uso. E, portanto, os indivíduos estão protegidos. Agora, o que nós não temos, né, no exterior, é muito comum que os pacientes com esses problemas sejam encaminhados para as chamadas casas de repouso, as nursing homes que eles têm no exterior. Né? Que aqui seriam os asilos. Asilos. Aqui nós não temos um número tão grande de pessoas. A maior parte das pessoas tende a ficar em casa, sendo cuidada para a família. Bom, e aí, então, nós vamos chegar ao outro tema que eu quero tocar. Eu imagino que seja muito sacrificante, eu tenho certeza de que é muito sacrificante para toda uma família ter alguém com mal de Alzheimer em casa. Agora, primeiro, como é que se diz para alguém que você tem o mal de Alzheimer? Como é que... É preciso, é necessário, é importante que a pessoa saiba? Não, não é. Não é. Isso é algo que tem que ser discutido quando a fase muito inicial é o mais complexo, mas normalmente quem discute isso com a gente é a família. Nós discutimos com a família querendo saber como é que o paciente gostaria de ser tratado, como é que eles sentem que a pessoa gostaria de receber ou não receber uma notícia como essa. Então a família muitas vezes nos pede que não diga, ou às vezes nos pede que diga, depende da situação. A gente respeita muito isso. No começo da detecção dessa doença, né, da manifestação dela, o paciente tem consciência de que teve momentos de não lucidez, momentos de demência, quando ele está lúcido? Eu fui clara, não? Quando ele está lúcido, ele sabe que ele não esteve ou não tem essa consciência? Varia muito, varia muito. Essa consciência da dificuldade varia. Tem pacientes que têm a consciência do declínio da memória, queixam-se, querem saber a causa, vão atrás. Mas muitos pacientes vêm ao consultório, a gente pergunta, por que você veio? Ele diz, porque a minha esposa me trouxe, eu não tenho nada. Então, a pessoa não tem noção da sua própria dificuldade. Eu acho que quando a pessoa não tem noção da sua própria dificuldade, dizer para ela que ela tem essa doença, geralmente não agrega muita coisa. Mas para aqueles que têm noção da sua dificuldade, às vezes, dizer que é essa doença, que foi diagnosticada, que vai se ter um tratamento, é algo que deixa, pelo menos, o indivíduo já sabedor de que foi reconhecido que ele tem, porque ele sabe que tem alguma coisa, não bastaria dizer, você não tem nada. Mas, a princípio, você, Nitrini, me parece que não gosta da ideia de contar para quem tem, e não, no geral, contar para um doente que ele tem Alzheimer. Nós fizemos um estudo a respeito disso e, curiosamente, aconteceu o seguinte, as pessoas aqui no Brasil diziam o seguinte, se eles tiverem a doença, 90% quer ser informado da doença. Ah, é? Mas quando perguntado se deveria dizer que os pais têm a doença, se os pais têm a doença, 58% daqueles que têm pais com a doença disseram que não, para os pais não vamos contar. Então é uma situação muito estranha, porque o indivíduo diz que quando ele está afetado, ele quer que conte, mas quando ele vê a situação real de ter um familiar acometido, ele não quer. Pelo menos um grande número não quer que conte. E não quer porque não quer que o pai sofra, a mãe sofra, é isso? Existe a ideia, que a gente não tem muita certeza se é verdadeira, né, de que o indivíduo não vai ser capaz de lidar bem com essa ideia, que isso vai ser muito penoso para o paciente, que ele vai sofrer. Mas nós não temos um estudo
que tenha avaliado em profundidade o que é melhor para um indivíduo. Né? O que é melhor? Nós sabemos quais são as ideias das pessoas, mas o que é melhor? Ter dito ou não ter Por dito? exemplo, a partir naquela fase mais avançada, em que o paciente já não reconhece mais ninguém do seu círculo familiar mais íntimo, chega um momento que ele fica apenas no mundo dele. Esse paciente não está sofrendo, e quem está sofrendo é a família, é isso ou não? Essa é a impressão que eu tenho, às vezes, que é isso ou não? Eu acho que nessa doença sofrem tanto os familiares quanto os O pacientes. paciente sofre também? Eu acho que na fase inicial ele sofre mais, na fase inicial da doença, quando ele percebe que ele não tem mais as habilidades que tinha antes. Depois de algum tempo, ele não se dá muito mais conta da sua própria dificuldade e a família passa a sofrer muito mais. Era o que eu achava, porque aí chega uma hora que ele desliga, não é isso ou não? É Agora, verdade. quando ele começa a não reconhecer mais a família, existe um processo, um longo processo de debilitação comum aos doentes ou cada caso é um caso? Na verdade, existem dificuldades que são mais ou menos comuns, né? Quando na fase avançada da doença, as pessoas começam a ter dificuldades para caminhar, começam a ter dificuldades para engolir, começam a ter dificuldades para tossir, daí sobrevêm pneumonias, né, por aspiração de alimentos. Eles começam a ter dificuldades, às vezes, de falar, de compreender o que a gente fala. Então, isso é o que acontece com todas as pessoas com essa doença. Essa doença vai afetando, inicialmente, as funções cognitivas mais elaboradas, como memória, linguagem, capacidade de planejamento. Mas, à medida que a doença avança, ele envolve todos os sistemas, inclusive o sistema motor. Daí a pessoa não anda, não consegue E aí ouvir. é uma questão de prazo, é isso? É uma questão de tempo. Quanto tempo? Olha, em média, embora varie bastante isso, mas em média a doença de Alzheimer, desde o início, quando ela se manifesta como doença já mesmo, não considerando aqueles anos todos pré-clínicos, em torno talvez de uns 10 anos. 10 anos. Ô, Nitrine, vou fazer uma pergunta tão grosseira na forma que eu vou colocar, mas eu tenho certeza que você vai me dar uma resposta brilhante. Envelhecer é uma porcaria, é isso? Eu não acho que não. Eu acho que envelhecer traz uma série de benefícios. E eu vou dizer para você que talvez a situação mude a partir disso que nós estamos conversando. Imagine que seja possível, dentro de algum tempo, prevenir a doença de Alzheimer. As pessoas vão continuar envelhecendo. Vão ter os problemas do envelhecimento que ocorrem, mas vão ter muito menos problemas intelectuais e mentais. Eles vão envelhecer, às vezes chegar aos 90, 100 anos, intelectualmente bem. E se isso ocorrer... Como já existe hoje, né? Existem algumas pessoas brilhantes em atividade. Existem, mas a gente pode quase que selecionar, são muito poucos, na verdade, né? Mas se houver um tratamento para a doença de Alzheimer, provavelmente vai ser um número muito grande. Então, nós vamos ter uma mudança nesse envelhecimento. Talvez a gente tenha pessoas de 90, 95, 100 anos, trazendo toda a sua experiência, seu conhecimento, sua sabedoria, né, para um novo mundo. Eu acho que provavelmente isso vai ser um mundo completamente diferente do mundo que nós estamos vivendo hoje. Se tivermos pessoas com essa capacidade, sobrevivendo com boas condições no futuro. E daí, talvez, envelhecer seja muito melhor do que hoje, né? Quando a gente se preocupa tanto com essas doenças que nos afetam. Eu acho que existe uma tendência cada vez maior de considerar o seguinte: não é o envelhecimento, são as doenças que se aproveitam do envelhecimento. E talvez seja possível, cada vez mais, cuidar das doenças e fazer que o envelhecimento seja algo muito melhor. Existe algum lugar no mundo em que o mal de Alzheimer seja muito pouco prevalente? Não? Nos países onde as pessoas morrem muito cedo. Ai. Então é isso mesmo, por enquanto. Por enquanto. Agora, para terminar, eu queria que você me dissesse o seguinte: para afastar fantasmas, quando é que as pessoas devem, de fato, começar a se preocupar com alguém próximo ou até consigo mesmo? Em que situação que elas devem procurar alguém para verificar, fazer, seja lá o teste que for possível hoje em dia,
para perceber se se trata de um caso de Alzheimer ou não? Eu acho que uma fase muito inicial, né, é uma fase em que o indivíduo se queixa de uma maneira consistente, não eventual, mas de uma maneira muito frequente, dificuldade de reter novas informações. E quando isso é confirmado pela pessoa que convive com ela, entende? As pessoas percebem, falam, de fato, você não está retendo novas informações. Então, se a pessoa não está retendo informações, ela julga isso, e o informante também julga isso, eu acho que esse é o momento para se ver, para se analisar, não é? E o declínio de memória mais importante é esse, não é? A dificuldade de reter as informações recentes. O que aconteceu Recente, hoje de não manhã... lá no passado. Não lá no passado. O que aconteceu hoje de manhã, o que aconteceu... Deram-lhe uma notícia, de diversas notícias importantes, e você esquece, não uma vez ou outra, isso pode acontecer com qualquer um, e acontece com os jovens, né? Que não têm, seguramente, essa doença. Mas... é esse o problema, a dificuldade de reter as informações. E a gente exige para... Não basta a informação, porque muitas vezes o indivíduo vem e diz, eu não estou retendo informações, mas os informantes dizem, mas pelo contrário, ele é o melhor de todos nós. Aí é um sintoma muito mais, talvez, de cunho depressivo ou de outra natureza. Mas quando existe a queixa corroborada pelo informante, eu acho que é momento de se prestar atenção. Prestar atenção. Outra coisa, a redenção dos familiares. Não é para ficar arrasado porque por ter uma pessoa com Alzheimer e está se sentindo muito incomodado com isso tudo, tanto pela pessoa como pelos problemas que causam para o núcleo familiar, não é isso ou não? Se existir a saída de uma boa casa de repouso, não é vergonhoso levar um familiar para ser cuidado lá? Eu acho que imagine uma fase muito inicial da doença de Alzheimer, né? A pessoa tem um pouco de dificuldade para reter informações, tem alguma dificuldade para fazer o cálculo do seu imposto de renda, às vezes se atrapalha ao fazer o extrato bancário. Poxa, uma pessoa que faz isso é capaz de ter uma vida muito agradável. Ele pode fazer passeios, ele pode escutar música, se ele gosta de música, ele pode gostar de um concerto tanto quanto ele gostava antes, ele pode comer uma comida agradável, pode ter toda uma atividade muito boa. Não obstante, tem um pouco de dificuldade para reter informações. Então, durante alguns anos, dá para o indivíduo ter uma vida de muito boa qualidade. Então, isso é muito importante. Não é para ter a doença, acabou o mundo, não é assim? Mas em que fase esses familiares podem... Eu acho que na fase em que o indivíduo se encontra numa fase de doença grave, em que ele já é dependente e tal, daí eu não vejo... Eu acho que a sociedade vai acabar evoluindo para essa necessidade de asilamento. Porque... como é que funciona aqui no Brasil? Muitas vezes a gente vê que uma filha, geralmente uma filha, ou a esposa, tomam conta do marido afetado, ou a filha toma conta da mãe, geralmente uma mulher. Mas à medida que as mulheres forem trabalhando mais, que tiverem empregos e trabalho, elas não vão poder cuidar, né? A gente vê muito ainda, no Brasil, o fato de você contratar uma cuidadora, uma pessoa que trata. Mas isso também, à medida que se desenvolva mais o país, também não vai ser possível. Nós sabemos que contratar um profissional para cuidar, só um indivíduo muito rico na Europa é capaz de fazer isso, porque as pessoas estão todas empregadas e ganham muito bem. Então, no futuro vai ser necessário mesmo o asilamento. Eu acho que o asilamento, na fase de doença grave, da demência grave, que o indivíduo está dependente completamente, eu não vejo nenhum problema. Para isso, acho que deve sim encaminhar. Conveniente para todo mundo. Conveniente para todo mundo. E principalmente para o paciente. Na verdade, se houver um asilamento ou um lugar, uma clínica de bom nível para as pessoas ficarem, também não acho que uma fase moderada o indivíduo não possa ir. Mas eu ainda insisto que até o início da fase moderada dá para o indivíduo ter uma vida quase normal. Um indivíduo aposentado, do qual se tem uma exigência muito menor de memória, de planejamento, ele não precisa disso, ele está com a sua atividade já limitada normalmente. Então, ele pode ter uma vida de boa qualidade na família. E quem sabe, no ano que vem, a gente já tem aí pesquisas, fase laboratorial aqui no Brasil e que a gente possa tirar alguma coisa muito boa daí, né? Na verdade, parte dessa pesquisa laboratorial já é disponível no Brasil. Mas, como eu disse, há necessidade de utilizar essas pesquisas quando acoplada com uma intervenção, não é? O que nós não temos ainda é o acoplamento entre
entre fazer o exame e iniciar um tratamento teste para essas pessoas que estão com alto risco, porque tem uma história familiar rica ou porque há outras evidências de alto risco para a doença. Nós voltamos daqui a pouco, ainda tem o bate-bola.